No espaço, a falta de gravidade faz com que o organismo produza mais cálcio, e como o mineral não é usado, o corpo o expele, fazendo com que os ossos diminuam de tamanho. Um dos ossos que sofrem essa redução é o fêmur. O gráfico apresenta a evolução linear, isso aqui é importante. Na verdade, a gente vai usar a ideia de função linear, né, de função afim, função de primeiro grau, para usar, mas basicamente eu vou usar a proporção, que é a maneira mais rápida de usar quando tem um gráfico assim. Vou explicar como, mas no fundo eu estou usando a ideia de que eu posso usar proporção entre eixos x e y, variação do eixo x e y, quando se tem uma função de primeiro grau. Por isso está no capítulo de funções. O gráfico apresenta a evolução linear do tamanho desse osso ao longo de 3 meses. Você pode até estranhar a palavra evolução, mas o osso está encolhendo. Mas evolução é porque ela vai, à medida que o tempo vai progredindo, ele vai encolhendo. Então, é evolução nesse sentido, não que vai ficando melhor necessariamente. O gráfico apresenta a evolução linear do tamanho desse osso ao longo de 3 meses. Em um astronauta que antes de ir para o espaço tinha um fêmur de 50 centímetros. Então, ó, tempo, ó, gráfico, lembra como eu falo para você ler? Primeiro você presta atenção nos eixos, depois tenta entender o que está aqui no miolo. Eu tenho o eixo vertical sendo o tamanho em centímetros. E o tempo, no eixo horizontal, o tempo em mês. Portanto, no mês zero, assim que ele chegou lá na nave, o fêmur deste astronauta tinha 50 centímetros. Já depois de um mês, ou no primeiro mês, já tem algo aqui entre o 49 e o 49,5. No segundo mês, tem 48,5. No terceiro mês, já tem algo entre 47,5 e 48. Não dá para afirmar exatamente porque não tem a linha. Isso vai ser um fator muito relevante para essa questão. Eu não vou poder usar precisamente esse ponto ou esse. Até você usasse no olhômetro, podia ser que desse certo, mas está correndo o risco de errar. O que você faz para garantir? Você só usa os pontos que estão num cruzamento do quadriculado, aqui e aqui, ó. Mas vamos continuar lendo. Como esse astronauta ficará 5 meses no espaço, considere que a tendência de sua evolução óssea observada nos 3 primeiros meses mantenha-se a mesma ao longo dos próximos meses. O tamanho em centímetro do fêmur desse astronauta, ao completar 4 meses no espaço, será 4 meses. Esse é o tipo de questão que você tem que ler 2 vezes a pergunta, ou na hora de responder, tomar cuidado. Ele falou que vai ficar 5 meses, né? Considere que a tendência de evolução óssea observada nos 3 primeiros meses mantenha-se ao longo dos próximos meses. Esse vai ficar 5 meses no espaço. 5 meses aqui é só uma distração. Ou uma contextualização para garantir que ele vai ficar 4 meses, mas a pergunta não é nos 5 meses. A pergunta é no 4 meses. Isso é muito comum no Enem. Ela te joga para você olhar e se você não prestar atenção, a pergunta é algo um pouco diferente. Então, na verdade, eu só quero saber qual vai ser o próximo ponto aqui que ele vai parar. Se eu tivesse uma régua, bastava eu pegar, mas eu teria que confiar no olhômetro aqui desse gráfico. O que você pode confiar? Nesse ponto, que está bem na encruzilhada do tracejado, e nesse ponto aqui. Esse ponto fala que quando era mês zero, ele tinha 50 centímetros o fêmur dele. No mês 2 tinha exatamente 48,5. E aí você quer saber no mês 4. Cuidado, tá? Um erro comum é achar que o tempo e o tamanho são proporcionais. Faz 0 está para 50, ou 1 está para isso e 2 está para isso aqui. Só que aí você está dizendo que o fêmur e o tempo são diretamente proporcionais. É um erro clássico e um erro horrível, assim, que significa que você está faltando uma compreensão importante do que são grandezas diretamente proporcionais. Então, eu não posso falar que o tamanho do fêmur é proporcional ao tempo, até porque quando o tempo passa, aumenta, o fêmur diminui. Mas o que eu posso falar? Eu posso falar que a variações do y e variações do x são proporcionais. O que eu posso afirmar com esse gráfico? Que essa variação de 50 para 48,5, que foi uma diminuição de 1,5, é proporcional a um tempo de 2 meses. Isso eu posso falar porque ele afirma que essa função é de primeiro grau. Então, eu vou usar um conceito lá de proporções, mas respaldado num conceito de função afim, função de primeiro grau, que variações do y são proporcionais a variações equivalentes do x. Então, eu posso falar que uma redução de 1,5 centímetro está para um período de 2 meses
Então, para um período de 4 meses, eu teria uma variação de X centímetros. Dá para fazer de cabeça, né? Se em 2 meses diminui 1,5 cm de fêmur, em 4 meses vai ser o dobro que vai reduzir. E aí sim, percebe? As variações são proporcionais, mas o valor fixo ali não é. Eu não posso falar que 50 está para zero, assim como 48,5 está para 2, assim como o X está para 4. Nem posso falar que 48,5 está para 2, assim como o X está para 4. Tá? Isso eu não posso afirmar, porque eu estou falando de valor fixo. Isso não é verdade. Quanto maior o mês, menor é o fêmur. Agora, ao intervalo, a redução de fêmur e a passagem do mês são diretamente proporcionais. A cada 2 meses, reduz 1,5. É o que o gráfico está dizendo. Então, em 4 meses, vai reduzir o dobro. Ou seja, aqui eu não preciso nem fazer a conta. Se eu quiser, só para formalizar, 4 vezes 1,5 sobre 2, simplifica. 2 vezes 1,5 vai dar 3 o quê? Centímetros, porque você colocou as unidades bonitinho aqui, então não vai ter perigo de errar. Cuidado, e aí a resposta é o quê? Então, no quarto mês, o fêmur dele já reduziu 3 centímetros. Então, se quiser pegar o comprimento do fêmur, chama de F de fêmur, você pega 50, tira 3 centímetros e o fêmur dele vai estar com um comprimento de 47 centímetros. Gabarito D de dado.